Boa tarde, amigos. Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo, mantendo a nossa sequência. Hoje o nosso vídeo, eu irei falar para vocês sobre quantas vidas passadas nós tivemos. Quantas vidas passadas eu tive e quantas vidas passadas você teve. Bom, no vídeo passado nós abordamos o seguinte tema: o que posso encontrar na regressão? O que faz a gente refletir, né, sobre a quantidade de vidas que tivemos ao longo dessas múltiplas existências. É comum que nos venha esse tipo de questionamento, certo? E essa pergunta, ela parte de um princípio de pressupostos, vamos chamar assim, de que existe um começo. Quantas vidas passadas eu tive? Como se tivesse um tempo zero, como se tivesse um início, o início da minha própria existência como ser, como espírito, como alma. Então veja bem, quantas vidas passadas eu tive? Para que eu mesmo pergunte isso para mim mesmo, ou para que você mesmo tenha me perguntado isso, eu preciso partir do princípio de que existe um começo. E é aí que começa o nosso desafio para responder essa pergunta. Por quê? Porque por mais estranho que pareça, não existe começo. Eu vou explicar um pouco o que eu quero dizer com isso. As regressões, as experiências regressivas, as lembranças de outras vidas, como eu expliquei no outro vídeo, em que é possível que a gente lembre de vidas em que a gente está numa condição intrafísica, ou seja, encarnada, vivendo a experiência humana ou, em alguns casos, em outros planetas, não é? Ou vivendo uma experiência desencarnada, dessomada, desintrafisicalizada ou extrafísica, quando deixamos esses veículos e passamos a viver livre do corpo e vivendo tal como um espírito, numa dimensão especialmente dedicada à vida do espírito, da alma, da consciência. Ok? Ou quando o sujeito ele se projeta para fora do corpo e vive nessa mesma dimensão, porém retorna àquele corpo que ele está na condição intrafísica ou encarnada. Bom, tendo contextualizado isso, eu te convido a refletir o seguinte: essas vidas em que eu consigo lembrar, inclusive, do pós-morte das vidas anteriores, veja bem, é possível lembrar das vidas encarnadas e, inclusive, da continuidade dessas vidas e do que aconteceu após a morte daquela vida passada, em que conservamos a nossa própria individualidade, a nossa própria condição como espírito individualizado, ou seja, quem eu realmente sou permanece existente, mesmo que aquele corpo, que aquele veículo seja deixado para trás. E esse movimento ele vai se repetindo, ou seja, uma vida intrafísica dentro de um veículo, esse veículo é deixado e eu continuo existindo numa outra condição extrafísica, depois eu assumo um outro veículo, deixo esse veículo, volto à condição extrafísica, entro novamente numa condição de viver dentro de outro veículo e assim sucessivamente. Bom, a minha questão para reflexão a respeito dessa pergunta é quantas vidas passadas eu tive, é a seguinte. É uma outra questão, que é o que sobrevive após a morte? O que é que sobrevive após a morte? Dentro das nossas constatações, e isso eu já deixei muito claro no meu blog,
e se você quiser conhecê-lo é fernandosalvino.blogspot.com, onde lá eu coloquei a minha tese de que a sobrevivência após a morte já está comprovada cientificamente, ok? Bom, isto que sobrevive, o que sobrevive, ele é também um outro corpo, um outro veículo que nós mesmos usamos para nos manifestar, vou dizer assim, para nos movimentar, para termos as nossas experiências e percepções e assim por diante. Então, esse segundo veículo, ou este veículo que sobrevive após essa sucessão de mortes e renascimentos, e que, aos dados das regressões, parece que sempre é o mesmo veículo que sobrevive. Então, esse veículo que sobrevive, ele permanece o mesmo, apesar da troca incessante de veículos que viabilizam as reencarnações, ok? Esse veículo permanecendo o mesmo após a morte, com o passar das existências e com as próprias experiências que ocorrem nas vidas extrafísicas. Esse é um detalhe. Nas vidas extrafísicas, como citei na outra aula, é possível que a consciência, o espírito, a alma, se projete para fora ainda deste outro veículo, deste veículo que permanece existindo após a morte do corpo, do veículo do soma, do organismo físico. Essas projeções, essas saídas fora do corpo, essas experiências fora deste segundo corpo, que é chamado na literatura de perispírito pelos espíritas, psicossoma, de acordo com a denominação de Valdo Vieira, da conscienciologia e da projeciologia, projeção astral, de acordo com a nomenclatura do metapsiquista da década de 30, Sylvan Joseph Mundon, quando ele publicou a projeção do corpo astral. E naquela época o pessoal da metapsíquica, o Harold Carrion, também chamava de corpo astral. Resumindo a prosa, este corpo psíquico, psicossoma, o perispírito, o corpo astral, ele ainda assim não é quem realmente nós somos. Ele é um veículo também. Ou seja, é um veículo dentro de outro veículo, vamos dizer assim. Acoplado num veículo somático, e ele deixa o veículo somático com a morte, permanece existente, porém, a experiência de saída, de projeção para fora do psicossoma, do perispírito, evidencia que nós mesmos, a alma, o espírito, quem realmente nós somos, não é nem mesmo esse segundo corpo. O que nos traz uma noção, uma hipótese de que em algum momento dessas sequências de existências, este mesmo corpo será deixado e a consciência viverá livremente, sem veículo algum, ou sem esses veículos. Ok? Bom, se a consciência, se a inteligência, se a alma, se o espírito não é o veículo, não é algo. Outro detalhe, a consciência, quando se projeta para fora de todos os seus veículos, ela não tem imagem, ela não é um corpo, ela não é algo. Então veja bem, a consciência, a inteligência, não sendo algo, não sendo matéria, não sendo energia, não nasce e não morre. Sempre existiu. E aí a nossa pergunta, a nossa resposta à nossa pergunta: quantas vidas passadas nós tivemos? Nós não sabemos exatamente quantas vidas passadas nós tivemos. O que eu posso dizer para vocês é o seguinte, que nós nunca nascemos, nós sempre existimos. Valeu, meus queridos? Vou deixar essa incógnita, vou deixar esse ponto não mais desenvolvido para deixar que mais assuntos
nós tenhamos nos próximos vídeos, até para esse vídeo não ficar muito longo. Tá? Então, finalizamos essa pergunta com essa resposta. Nós sempre existimos. Nós nunca nascemos. Nós nunca morreremos. Portanto, falar em quantas vidas nós tivemos, apesar da gente não ter a noção desse número, o que a gente sabe mesmo é que nós nunca nascemos. Qual é a nossa verdadeira idade? Ficaremos com essa questão nas próximas aulas que a gente parar aqui para a gente desenvolver. Valeu, meus queridos? Próximo ponto que nós iremos desenvolver é que é extremamente interessante. Eu posso ter tido vidas passadas melhores que a vida atual? Então, já deixo aqui o seu convite para que você acompanhe nosso próximo vídeo. Eu posso ter tido vidas passadas melhores que a nossa atual vida? Será que é por isso então que eu sinto uma saudade que eu não consigo explicar? Tem lógica, né? Bom, aguardo você no próximo vídeo. Agradeço a sua atenção, a sua paciência de sempre, de ficar me ouvindo, falando desses temas que são muito complexos, profundos, mexem conosco. Compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, deixe o seu like e vejo você no próximo vídeo, que será segunda-feira. Então, a partir acho que faz 2 semanas, né? Não me lembro direito, que estamos publicando aqui no nosso canal do YouTube 2 vídeos por semana. Valeu, meus queridos! E aproveite esses vídeos para fazer o seu próprio aprendizado, tá? Com informações científicas, lúcidas, que eu procuro levar até você dos meus estudos das áreas das ciências avançadas, da consciência, do espírito e das minhas experiências clínicas de mais de uma década aí trabalhando com psicoterapia profunda e parapsicologia clínica. Valeu, meus queridos! Ficamos por aqui. Desejo um ótimo final de semana para você, bom descanso e aproveite a sua vida para desfrutá-la, ao invés de só passar um final de semana em branco aí, mais um final de semana. Vamos aproveitar nossas vidas. Valeu, um grande abraço.